sobre a morte e o morrer. Capítulo 1. Sobre o temor da morte. As epidemias dizimaram muitas vidas nas gerações passadas. A morte de crianças era bastante frequente e poucas eram as famílias que não tinham perdido um parente em tenra idade. A medicina progrediu a olhos vistos nas últimas décadas. A vacinação em massa praticamente erradicou muitas doenças, sobretudo na Europa Ocidental e nos Estados Unidos. A quimioterapia, especialmente o uso de antibióticos, contribuiu para que decrescesse o número de casos fatais de moléstias infecciosas. A educação e uma puericultura melhor ocasionaram um baixo índice de doença e mortalidade infantil. Os vários males que causavam uma baixa impressionante entre jovens e adultos foram dominados. Cresce o número de anciãos e, com isso, aumenta o número de vítimas de tumores e doenças crônicas, associados diretamente à velhice. Os pediatras lidam menos com situações críticas, situações que ameaçam a vida. Contudo, aumenta o número de pacientes com distúrbios psicossomáticos, com problemas de comportamento e ajustamento. Há mais casos de problemas emocionais nas salas de espera dos consultórios médicos do que jamais houve. Entretanto, os médicos cuidam de pacientes mais velhos que procuram não somente viver com suas limitações e habilidades físicas diminuídas, mas também enfrentar a solidão e o isolamento com os anseios e angústias que deles advêm. A maioria não consultou psiquiatras. São outros os profissionais, como os capelães e os assistentes sociais, que têm de descobrir e suprir as necessidades desses pacientes. É para eles que estou tentando delinear as mudanças ocorridas nas últimas décadas. Mudanças essas que, afinal, são responsáveis pelo crescente medo da morte, pelo aumento do número de problemas emocionais e pela grande necessidade de compreender e lidar com os problemas da morte e do morrer. Quando retrocedemos no tempo e estudamos culturas e povos antigos, temos a impressão de que o homem sempre abominou a morte e provavelmente sempre a repelirá. Do ponto de vista psiquiátrico, isso é bastante compreensível e talvez se explique melhor pela noção básica de que, em nosso inconsciente, a morte nunca é possível quando se trata de nós mesmos. É inconcebível para o inconsciente imaginar um fim real para a nossa vida na Terra e, se a vida tiver um fim, este será sempre atribuído a uma intervenção maligna fora de nosso alcance. Explicando melhor, em nosso inconsciente só podemos ser mortos. É inconcebível morrer de causa natural ou de idade avançada. Portanto, a morte em si está ligada a uma ação má, a um acontecimento medonho, a algo que em si clama por recompensa ou castigo. É salutar lembrar esses fatos fundamentais, condição primordial para compreender algumas mensagens muito importantes, por vezes ininteligíveis, de nossos pacientes. Outro fator a ser compreendido é que não podemos distinguir entre o desejo e a realidade em nosso inconsciente. Temos plena consciência de alguns dos nossos sonhos sem lógica, onde duas proposições diametralmente opostas coexistem lado a lado, perfeitamente aceitáveis nos sonhos, mas ilógicas e inimagináveis quando estamos acordados. Como nosso inconsciente não faz distinção entre a vontade de matar alguém pela raiva e o ato de tê-lo feito, a criança é incapaz de discernir isto. A criança que, de raiva, deseja que a mãe morra porque esta não satisfez seus desejos ficará muito traumatizada caso isso venha de fato a acontecer, mesmo que não haja ligação alguma no tempo com seus desejos de destruição. Sempre assumirá parte ou toda a culpa pela morte da mãe. Sempre repetirá para si e nunca para os outros: fui eu, sou responsável, fui má, por isso mamãe me abandonou. É bom lembrar que a criança reagirá do mesmo modo se vier a perder um dos pais por causa do divórcio, por separação ou abandono. A criança, não raro, vê a morte como algo não permanente, quase não a distinguindo de um divórcio em que pode voltar a ver um dos pais. Muitos pais se lembrarão de frases ditas por seus filhos como: vou enterrar meu cachorrinho agora e ele vai se levantar de novo na primavera, junto com as flores. Talvez tenha sido este mesmo desejo que motivou os antigos egípcios a sepultarem seus mortos juntamente com as roupas e os alimentos,
para que continuassem felizes, da mesma forma que os antigos índios americanos, que enterravam seus parentes com tudo que lhes pertencia. Quando crescemos e começamos a perceber que nossa onipotência não é tão onipotente assim, que nossos desejos mais fortes não têm força suficiente para tornar possível o impossível, desaparece o medo de ter contribuído para a morte de um ente querido e, por conseguinte, some a culpa. O medo permanece subjacente, mas só enquanto não for fortemente despertado. Seus vestígios podem ser vistos diariamente nos corredores dos hospitais e no rosto de quem acompanha os desolados. Um casal pode ter passado anos brigando, mas quando um deles morre, o outro arranca os cabelos, lamenta, chora, grita, bate no peito em sinal de pesar, medo e angústia, temendo ainda mais a própria morte, acreditando ainda na pena de talião, dente por dente, olho por olho. Sou responsável pela morte dele, e em troca mereço uma morte horrenda. Pode ser que o conhecimento disto seja de valia na compreensão de muitos dos velhos costumes e rituais que sobreviveram aos séculos, cujo objetivo é aplacar a ira dos deuses ou das pessoas, conforme o caso, diminuindo assim o castigo previsto. Penso nas cinzas, nas vestes rasgadas, no véu, nas carpideiras dos velhos tempos. Meios não só de implorar piedade para eles, os chorosos, como também expressões de pesar, tristeza e vergonha. Se alguém se aflige, bate no peito, arranca os cabelos ou se recusa a comer, é uma tentativa de autopunição para evitar ou reduzir o esperado castigo pela culpa assumida da morte do ente querido. A aflição, a vergonha, a culpa são sentimentos que não distam muito da raiva e da fúria. O processo de aflição sempre encerra algum item da raiva. Como ninguém gosta de admitir sentimentos de raiva por uma pessoa falecida, estas emoções são, no mais das vezes, disfarçadas ou reprimidas, delongando o período de pesar ou se revelando por outras maneiras. É bom lembrar que não nos cabe julgar se tais sentimentos são maus ou vergonhosos, mas captar seu verdadeiro sentido e origem como algo muito humano. A título de ilustração, retomo o exemplo da criança, a criança que existe em nós. A criança de 5 anos que perde a mãe tanto se culpa pelo desaparecimento dela, como se zanga porque ela a abandonou, deixando de atender a seus rogos. Quem morre se transforma, então, em um ser que a criança ama e adora, mas também odeia com igual intensidade por essa dura ausência. Os hebreus consideravam o corpo como alguma coisa impura, que não podia ser tocada. Os antigos índios americanos falavam dos espíritos do mal e atiravam flechas no ar para afugentá-los. Muitas culturas possuem rituais para cuidar da pessoa má que morre, os quais se originam deste sentimento de raiva latente em todos nós, apesar de não gostarmos de admitir isso. A tradição no túmulo pode advir do desejo de sepultar bem fundo os maus espíritos, e as pedrinhas que muitos enlutados jogam como homenagem traduzem símbolos do mesmo desejo. Apesar de chamarmos de última despedida, a salva de tiros num funeral militar corresponde ao mesmo símbolo do ritual dos índios ao atirarem ao céu suas lanças e flechas. Cito estes exemplos para ressaltar que o homem basicamente não mudou. A morte constitui ainda um acontecimento medonho, pavoroso, um medo universal, mesmo sabendo que podemos dominá-lo em vários níveis. O que mudou foi nosso modo de conviver e lidar com a morte, com o morrer e com os pacientes moribundos. Tendo sido criada num país europeu onde a ciência não é tão avançada, onde as técnicas modernas só agora começaram a abrir caminho no campo da medicina, onde as pessoas ainda vivem como há 50 anos nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de estudar uma parte da evolução da humanidade num espaço de tempo mais curto. Lembro-me da morte de um fazendeiro quando eu ainda era criança. Ele caíra de uma árvore e não havia esperanças de sobrevivência. Pediu apenas para morrer em casa, desejo atendido sem maiores dramas. Chamou suas filhas à cabeceira da cama e conversou particularmente com cada uma por alguns minutos. Calmamente, apesar das dores que sentia, pôs em ordem seus negócios e distribuiu pertences e terras, com usufruto para sua mulher.
Em seguida, pediu que distribuíssem entre si o trabalho, as obrigações, as incumbências que eram dele até o momento do acidente. Pediu a seus amigos que o visitassem uma vez mais para lhes dar o seu adeus. Apesar de sermos crianças naquela época, não nos excluíram, nem a mim nem a meus irmãozinhos. Deixaram que participássemos dos preparativos da família e partilhássemos de suas dores, até que o fazendeiro morreu. Deixaram-no então em casa, no amado lar que construíra, cercado de amigos e vizinhos que foram vê-lo pela última vez, enquanto jazia no meio de flores no lugar em que vivera e que tanto amara. Hoje em dia não existe naquela cidade nem embalsamento, nem velório, nem retoques para simular que os mortos dormem. Apenas se cobrem com ataduras os sinais de doença desfigurantes e os mortos só são removidos de casa antes do sepultamento em casos de doença infecto-contagiosos. Por que estou escrevendo estes costumes já superados? Por achar que são indícios de nossa aceitação perante um acontecimento inexorável e que ajudam os pacientes moribundos e suas famílias a aceitarem a perda de uma pessoa amada. Se permitem que um paciente finde seus dias no querido ambiente familiar, isto requer dele menor adaptação. Seus familiares conhecem-no o suficiente para substituir um sedativo por um copo de seu vinho preferido. Ou o cheiro de uma boa sopa caseira pode lhe despertar o apetite para sorver algumas colheradas, o que, na minha opinião, é bem mais agradável do que um chá. Não menosprezo a importância dos sedativos e infusões e sei muito bem, pela minha experiência de médica do interior, o quanto são indispensáveis e às vezes inevitáveis. Mas sei também que paciência, familiares, alimentação poderiam ser substitutos de um frasco de soro intravenoso ministrado pelo simples fato de atender às necessidades do corpo sem envolver muitas pessoas e ou cuidados particulares de enfermagem. O fato de permitirem que as crianças continuem em casa, onde ocorreu uma desgraça, e participem da conversa, das discussões e dos temores, faz com que não se sintam sozinhas na dor, dando-lhes o conforto de uma responsabilidade e luto compartilhados. É uma preparação gradual, um incentivo para que encarem a morte como parte da vida, uma experiência que pode ajudá-las a crescer e amadurecer. Isso contrasta muito com uma sociedade em que a morte é encarada como tabu, onde os debates sobre ela são considerados mórbidos e as crianças afastadas sob o pretexto de que seria demais para elas. Costumam ser mandadas para a casa de parentes, levando muitas vezes consigo mentiras não convincentes de que a mamãe foi fazer uma longa viagem ou outras histórias incríveis. A criança percebe algo de errado e sua desconfiança nos adultos tende a crescer à medida que outros parentes acrescentam novas variantes ao fato. Evitam suas perguntas e suspeitas ou cobrem-na de presentes como um mero substituto de uma perda que não pode atingi-la. Mais cedo ou mais tarde, a criança se aperceberá de que mudou a situação familiar e, dependendo de sua idade e personalidade, sentirá um pesar irreparável, retendo este incidente como uma experiência pavorosa, misteriosa, muito traumática, com adultos que não merecem sua confiança e com quem não terá condição de se entender. É igualmente insensato, como aconteceu, dizer que Deus levou Joãozinho para o céu por amar as crianças, a uma menina que perdeu seu irmão. Esta menina, ao se tornar mulher, jamais superou sua mágoa contra Deus, mágoa que degenerou em depressão psicótica quando da perda de seu próprio filho 30 anos mais tarde. Poderíamos pensar que nosso alto grau de emancipação, nosso conhecimento da ciência e do homem nos proporcionaram melhores meios de nos prepararmos e as nossas famílias para este acontecimento inevitável. Ao contrário, já vão longe os dias em que era permitido a um homem morrer em paz e dignamente em seu próprio lar.